E aí, alunos, caros alunos, né? Tudo bem? Hoje é a aula 1, parte 4. Espero que seja a última parte, né? Que a gente aí fecha. E eu tinha parado aqui, né, na aula passada, eu tinha parado é, num voo dos morcegos, né? Então, eu estava explicando como que funciona, né? Então, o morcego, ele faz a asa vir num ângulo, né? Mesmo que o corpo seja paralelo ao chão, a asa está descendo num ângulo e depois ele desce no outro ângulo. E ele, na verdade, gera empuxo. Né? O empuxo tem um componente que contra a gravidade, tem um componente que mais, né, porque a forma da asa faz pelo efeito de Bernoulli, o vento cultural, né? Então pelo efeito de Bernoulli, o ar que passa por cima, ele tem que ir mais rápido do que embaixo. E aí, quanto mais rápido, menos pressão ele exerce. Então você tem uma força empurrando de baixo. Quando claro que essa asa tiver o mesmo formato, mas quando a asa tem um formato em que uma parte é maior do que a outra, já é, como a asa de um passarinho ou de um morcego, aí o que acontece? Você cria o efeito de Bernoulli e você gera o empuxo que sustenta o animal, né? E aí ele inclina a asa para frente para fazer o empuxo combater a força da gravidade e gerar uma força para frente para ele poder voar, tá bom? E quando ele fica mexendo as asas assim, ele cria um vórtex. Então, na verdade, ele surfa esse vórtex de ar. Né? E se você pegar uma atmosfera muito cheia de umidade, esse movimento faz uma sequência de anéis de fumaça. Tá? Então, esse é um jeito de você botar um morcego ou um pombo né, para voar num ambiente muito úmido, com partículas, né? Aí ele forma anéis de fumaça, né? Que permite você fotografar o voo, né? E o vórtex é o vento dando volta, porque ele está como uma hélice do avião girando, né? Nesse vórtex. E ele viaja em cima do vórtex como o surfista viaja em cima da onda, né? Agora, claro que se o ângulo aumenta demais, aí perde a sustentação, tá? Porque se o vento não consegue fechar, então, quando um passarinho vai pousar, ele vira a asa assim, para meio que as asas deixarem de sustentar ele, aí ele cai em cima do galho, né? Então, quando se um avião vai pousar, né, ele tem que tomar cuidado para não chegar no ângulo muito de pé, porque ele perde sustentação e ele cai de bunda no chão. Bom, a forma da asa ela é altamente controlada nos morcegos. Tanto que o voo do morcego, ele né, parece que o voo do passarinho é meio chato, assim, no sentido de que ele está usando esses músculos aqui, né? Ele faz asas para baixo, faz asas para baixo. Né? Então, que são os músculos de baixo e de cima, né? E de que aí, né, afixados na quilha, que fazem subir e descer, né? O morcego, o fato dele poder controlar praticamente cada uma das membranas, né, com a musculatura dentro das membranas e tecido elástico dentro das membranas e os dedos, né, e claro, esses músculos que nem o músculo ciptopolicaris, né, o ciptopolicaris, né, o pólex, né, aí ele pode controlar o câmbio da asa, né, então é o the camber, né, é, então, quando ele contrai o adutor dígito quinte, o músculo, né? Ele muda a forma da asa, né? Isso aí é estupendo, isso aí é fantástico. Então, você às vezes parece que ele está derrapando no céu, né? Claro que ele está derrapando no céu para pegar mosquitinhos, mas o fato que ele consegue fazer isso é porque o voo dele é altamente controlado e instável ao mesmo tempo, né? Porque ele mudando a forma da asa o tempo todo, ele cai para cá, cai para lá, isso aqui, e eles são acrobatas aéreos, eles são aerobatas, né? Bom, aqui é o poder aqui é o consumo de oxigênio, né? Flight power e aqui flight speed, né? É, é, a curva é a energia total, né? Que tem que ser providenciada para o animal no voo, né? As, as curvas em, em
pontilhada aqui, né, nesse pontilhado, elas são os vários componentes dessa soma, potência, né? E isso aí pode traduzir para uma maneira de você medir essa potência é ver o consumo de oxigênio. Você consome mais oxigênio quando você precisa de mais potência, né? Então aí ela é fielmente reproduz a curva de oxigênio, né? A maior quantidade de energia é, é então você tem os vários componentes, mas o principal aqui a gente tem VMP, que é a velocidade em que você gasta menos energia. Então, se o morcego está girando numa área, ele vai usar o VMP, né? Porque ele está, digamos, forrageando nos mosquitos e ele está usando essa velocidade que consome a menor quantidade de energia, né? A menor quantidade para o tempo. Só que se ele quiser cruzar a distância maior, aí tem VMR, né? A velocidade maior consome mais oxigênio, mas ele cobre mais distância eficientemente. Agora, velocidades abaixo ou acima, e você percebe isso aí também quando você anda com um amigo, né? Então você tem uma velocidade preferida para andar. E se o amigo tem uma perna diferente da sua, pode ser maior ou menor. Você vai provavelmente achar ou que está rápido demais ou que está lento demais, né? Porque você tem uma velocidade preferida para andar e ela vai ser a velocidade que você gasta menos energia por unidade de distância que você anda, né? Ou se você estiver olhando o seu relógio e falando, não, vou andar meia hora para ir, meia hora para voltar. Então talvez você vai usar a velocidade de menor energia por tempo, né? Andada, né? E se você estiver andando um pouquinho mais lento do que você gosta, um pouquinho mais rápido do que você gosta, vai estar gastando mais energia, você vai detectar isso. Tá? Então, é, então tem as velocidades e tem a energia, né? Um, V Pro é a inércia da asa e V pá é a inércia do corpo, né? E e a energia que você necessita para voar é PI, né? Então, veja, quanto maior a sua velocidade, mais fácil a sua asa já corta o ar sozinha, né? Então, se a sua velocidade é muito alta, você só precisa segurar a asa, que ela vai gerar né, fluxo de ar. Se não, você tem que mexer a asa rápido quando o corpo não está se mexendo. Aí você gasta mais energia. Então, por isso que o PI é alto quando você está em velocidade baixa. Por exemplo, você está se um morcego estiver parado no ar, aí ele tem que fazer a asa andar muito rápido para gerar empuxo, né? Enquanto que se ele estiver já voando rápido, ele não precisa fazer quase nada para gerar empuxo, né? Só que ao mesmo tempo, quanto maior a velocidade, mais resistência ele encontra no ar, né? Então por isso que essas curvas elas fazem esse movimento assim, né? Bom, aqui é o movimento em si da asa. Veja, ele corta o ar com as asas estendidas e ele fura o ar com as asas próximas do corpo, né? Então ele faz esse movimento assim, né? Então ele desce assim, e ele meio que ele consegue levantar o pulso acima do resto do corpo, né? Então, ó, é, isso aí é difícil para fazer. Não sei se você, a maioria dos mamíferos, tá, para falar a verdade. A gente consegue fazer isso para cima porque a gente somos macacos, primatas, é, braquiais, mas você fazer isso aí para trás e você botar o seu pulso assim para trás, isso é difícil para você, mas eles, aerobatas, conseguem fazer isso. Então, o que é interessante é que, veja, gerar fluxo, né? Upstroke, downstroke. Um, ele consegue fazer isso, então, ó, é um voo de Procotsaurito, respectivo nível. A posição da asa em cada um dos quatro movimentos no voo horizontal e, é, e embaixo é hovering flight.
hovering flight, ele é o voo parado, né? Então, esse aqui é o voo indo para frente e aqui é o voo parado, né? E a produção do lift, né? Do empuxo. Ó, então, o que é interessante é que quando o isso é muito interessante, porque a asa gera e puxo para cima quando ela está descendo e quando ela está voltando também, né? E, então, ó, downstroke gera energia, upstroke gera energia, né? E, e no hovering flight, esses dois são importantes. Mas quando ele está voando para frente, aí o downstroke é mais importante. Então, nesse momento, ao invés de ficar com as asas abertas e girando fluxo de levantar nos dois movimentos, ele gera, principalmente aqui, ele corta menos o ar aqui, né? Quando ele está voltando, ele gera um pouquinho de força para trás, tá bom? Tá entendendo? Então, ó, ele, indo novo para o seu mímico, em velocidades diferentes, é, quando ele está lento, ele gera thrust, empuxo, tanto quando ele tá, a asa está indo, quando ele está subindo, tá bom? Agora, na velocidade de 3 a 4 metros por segundo, então esse aí é o active upstroke, né? O, um batimento para cima ativo que também gera fluxo, né, de ar. Agora, em velocidade de 3 a 4 metros, ele gera, ele gera empuxo, né? Nos dois momentos, né? Mas principalmente ele está gerando quando ele, a asa está cortando para baixo e quase nada ela está voltando. Só que veja, quando a velocidade fica acima de 4,8 metros por segundo, aí você gera, na verdade, uma onda e você tem um morcego indo suficientemente rápido, e aí, quando ele está cortando assim, ele está gerando empuxo para cima, quando ele volta, ele está gerando empuxo para trás e gera sustentação. Então é como com cada batida ele acelera um pouquinho, desacelera um pouquinho. Basicamente o que acontece é que ó, o hovering, né? Está fazendo esse movimento aqui, ó, juntando os pulsos, subindo e depois descendo, né? Quando ele está fazendo isso aí, não só com ensina, né? É, a asa é fechada vai gerar uma superfície pequena com pouco fricção no ar, né? E mais o tripotágio aumentado e supinado é, na parte baixa dá para cima, né? Quando as asas batem para trás, o lift and thrust, né, o empuxo, é gerado, né? Então ele gera para trás e para frente, né? Tá bom? E com a pontinha das asas. Batendo bem rápido, porque como ele está indo para frente, a asa não está gerando empuxo. Então veja, com velocidade baixa, ele vai gerando, cada vez que ele bate a asa, ele gera um vórtex e ele surfa o vórtex. Mas uma velocidade muito alta, então, ficando acima de 4,8 metros por segundo, os vórtex se juntam todos, né? Aí você está gerando você gera um túnel de ar atrás de você, né? E um túnel de ar em que o vórtex fica um tubo, né? Ao invés de você ter uma sequência de vórtex, os anéis de vórtex, todos os vórtex se juntam, isso aqui se então você gera um vórtex, ainda está sofrendo efeito desse vórtex, só que a forma dele mudou, né? E veja, a batida para baixo é forte, a batida para cima é mais fraca, né? E volta para o lugar, né? Então, tanto os morcegos quanto o pombo, quando ele bate as asas para cima, ele meio que diminui ela bastante para não gerar muito empuxo e traz ela para perto do corpo
de novo. Ele faz, bate não, bate de novo. Aí por isso que ele está gerando principalmente anéisinhos, né? Mas numa velocidade maior, um, a asa não muda tanto de forma, então ela sempre gera empuxo para cima, mas ela acelera, então às vezes você vê um pássaro batendo e parece que ele está meio que... Como se é um BTV voando? Quando ele está batendo para trás, ele está desacelerando. Quando ele está batendo para baixo, ele está acelerando. Mas a velocidade ficou grande o suficiente para a asa gerar bastante empuxo, não importa o que. Então vejam, um águia voando, um morcego voando rápido, ele, quando ele bate a asa para baixo, ele parece que vai mais rápido, depois mais rápido, depois então vai... Parece que ele... então é isso, porque ele não está encolhendo toda a asa e diminuindo o fluxo para trás. Né? Não sei que se ele estiver parado no mesmo lugar, ele gera. Né? Então, vocês estão entendendo? Então, ele fazendo assim, ele usa os dois. Né? Quando ele começa a voar mais rápido, ele... Bum, bum, ele não tenta. E quando ele já está na velocidade suficiente, ele diminui um pouquinho a asa na volta, aumenta ela um pouquinho, aí gera mais empuxo para frente do que para trás. Só que, né? Tá bom? Então, é isso, né? Agora, as asas. Você tem asas muito grandes, né? Um raio para você virar é maior do que se tiver asinhas pequenininhas, que aí você vira em cima de uma moeda, né? Então, quanto mais larga as asas, mais ele para o morcego virar e falar, ups, errei, volta. E aí, tipo, o GPR dele fala, make a left turn when it's possible, make a left turn when it's possible, né? Vire à esquerda assim que possível, vire à esquerda assim que você passou do... Então, para o morcego faz isso, se ele tem asas muito compridas, o raio que ele consegue virar vai ser muito maior do que se as asas são pequenas, que ele vira em cima de uma moeda. Então, asas, mas claro, a área total da asa gera sustentação. Então, por exemplo, um morcego que precisa migrar a longas distâncias, ele tem asas largas e profundas. Um morcego que precisa voar dentro da floresta, tipo C, artigo não, indeférios, né? Ele vai ter asa, ó. Então aqui, ó, a nitrite, nitrite, cardiodema, megademate, DC, mimelos, DC, D, Eidolon, né? Heterocutidia, E, Saculaimos, Embalonorídea, e F, Mops, molocídio, né? Então, veja, asas compridas e largas, elas geram bastante sustentação. Eles, inclusive, podem voar a velocidades baixas. Né? Agora, asas tipo C, elas são mais curtas e mais estreitas, aí ele tem que voar batendo as asas bem rápidas. Né? Tipo, por exemplo, o Glossóforo faz isso. Né? Ele tem asas pequenininhas e ele consegue manobrar bem, como feito um beija-flor, e ele precisa bater as asas rápido para gerar sustentação, e frequentemente ele bate as asas gerando um empuxo dos dois lados, mas ele está parado no ar. Né? Agora, morcegos com asa mais comprida e mais larga, eles voam longas distâncias, e do longo voam longas distâncias, migra longas distâncias, né? Então, veja, as asas são maiores em relação ao corpo. Na verdade, para vocês entenderem essa figura melhor, ela seria melhor se todo mundo tivesse o mesmo tamanho do corpo. Pois aí o tamanho das asas ficaria melhor. Agora, e F, o que é interessante deles é que as asas são estreitas e mais compridas. Isso aí são asas de velocidade, tá? O do gavião, né? E o F é a melhor de todas, né? Porque tem asas bem compridas e bem estreitas. Então, são morcegos que não viram bem e que são velozes. Então, são tipo morcegos Ferrari, né? Então, asas curtas e estreitas, elas são dos morcegos beija-flor que ficam parados no mesmo lugar. Asas curtas e largas são morcegos que voam dentro da vegetação para comer fruto ou pegar lagartixas e baratas em cima da vegetação. Então, eles estão voando bem devagarzinho e fazendo a colocação com aquele de frequência modulada e tendo uma superfície. Tá aqui o inseto.
eles pegam da superfície, né? E asas longas e estreitas são de alta velocidade, asas longas e largas são de morcegos que voam enormes distâncias e querem gastar pouca energia fazendo isso. Eles frequentemente planam, como o urubu, né? O urubu é um bom exemplo, né? Porque o urubu tem asas bem largas e também eles não são estreitas, tá? Então, são bem compridas e largas, né? Diferente do gavião, que tem asas bem compridas e estreitas, né? Então, um é de velocidade, o outro é de voo de urubu, né? Planando, e cobrindo gigantescas distâncias, né? E quando você então pegando aquilo que a gente falou, né? Um, esse tipo aqui é o aspect ratio, né? Que é a proporção entre a asa e a largura da asa, né? Então, e aqui é o peso que é encontrado, se você pegar o peso e dividir pela área do voo, né? Então, morcegos que tem esse aspect ratio aqui, né? Então, e peso pouco, eles vão em velocidade bem baixas perto da vegetação. Morcegos que têm asas bem largas e compridas e têm pesos maiores, eles são os morcegos migratórios, né? Morcegos que vão em alta velocidade acima da vegetação, eles têm um aspect ratio, ou seja, bem comprido em relação a aqui, né? Então são asas de gavião e eles vão em alta velocidade. E morcegos com essas características, essas asas que não são muito compridas nem muito largas, eles vão nessas velocidades médias, né? Eles não põem tanto peso aqui, e um, ele tem um aspect ratio que permite alguma velocidade, né? Então, depois vocês olham a figura para ver se entenderam tudo, que a gente acabou também, então a gente acabou essa parte aqui, né? Agora, tem uma coisinha de que eu acho que talvez não ficou muito claro para vocês, então eu vou revisitar. Eu tinha parado aqui, né? Como se deu a evolução dos morcegos, né? Vocês lembram disso? E, é, tradicionalmente, se supõe que os morcegos eram faladores, como o a Demóptera, né? E, e que tinha membranas interdigitais, elas vão aumentando. Então, esse é um artigo de 1977 com estágios intermediários hipotéticos, porque não tinha fósseis na época, né? E aí, né, vários pesquisadores propuseram a ideia de que, por exemplo, partindo de alguma coisa como Titanocercos, né, de que é o mussaranho das aves, né, que são parentes, né, dos né, então, esse bichinho aqui, ele pula entre as aves, né? Então ele tem essa cauda aí como uma peninha, e ele abre bem a barriguinha, e a pele dele é grande, né? E ele meio que plana entre... É um jeito fácil você pegar insetos e ficar pulando entre os galhos da árvore, né? Então talvez tenha uma expansão, né, de membranas, né? Que inclusive tem como o dermóptero fica entre os dedos, né? E depois você produz esse táxon de transição, que é um lado incipiente, que tem estilo de vida tipo Phytocercos, e ele é, é, Phytocercos aparente de Morpher é aparente dos primatas, né? O mussarinho das aves, que na verdade não é um mussarinho, né? Mas e, esses né, bichos em transição, né? Eles aí dão origem aos morcegos, caronícolas, por exemplo. E o embrião de miotes mostra esse estágio intermediário, né? Então, biologicamente, isso aí faz sentido, né? Agora, a gente tinha falado desse artigo aqui, em que ele propõe que um animal noturno, com boa adição e boa visão, e um pouquinho de membranas entre os dedos, normalmente ele usa para pegar insetos, né? Ele dá origem é a colocação e um propatágio no grupo dos Hemiquirópteros e no rinolopóide
monofoide, ele dá origem à colocação e, posteriormente, o propatágio se desenvolve, enquanto que os pteropodídeos não aconteceu. Então, isso aí explicaria como foi a condição, explicaria porque esse ancestral aqui não desenvolve membrana, mas não tem isso. Esse ancestral aqui desenvolve membrana, e aqui é posterior, porque esse ramo tem, esse ramo não tem. Então, você tem que ver o artigo para ver exatamente. Né? Então, na verdade, esse aqui é o mesmo que esse aqui, né? Mas, explicando, né? Então, você tem visão noturna, é, de alta qualidade, bom, né? E aqui a mesma coisa, né? Colocação. Então, isso aí evoluía nos imunofóides. Então, basicamente, o que ele está reconhecendo, a gente vai começar com a Maria, mas pteropodide e rinolofoide, né? Que eram os antigos microquirópteros, não é mais o árido, desculpa, pteropodide eram os megacróptera e micróptera, você não é mais o árido, então a gente tem que reconhecer micróptera e aniquiróptera, né? Bom, um, o importante aqui é esse artigo aqui, né? Então, esse artigo aqui eu vou mandar para vocês. A própria Nancy Simons fala, né? Eu comento aqui no Scientific American. Esse aí eu ainda não achei, né? Se alguém quiser achar do Scientific American, tá bem explicadinho aí, né? Taking Wing. Finalmente, um fóssil e descobertos genéticos elucidam o voo dos morcegos. E acaba com um debate antigo de a origem dos morcegos. Então, eles descobriram um fóssil em 2008, que é o Onychopteris fineri, em que ele tem unhas em cada um dos dedinhos. Então, em cada Onychopteris tinha igual o pteropodide, né? Onychopteris fineri tem nos 4 dedinhos. E eles, eles são os mais antigos encontrados até então, 52 milhões de anos, né? E eles resolvem ver o que veio antes, né? Como que foi o voo. Então, você tinha 3 teorias, né? Então, o voo veio antes da colocação, a colocação veio antes do voo, ou os dois aconteceram em paralelo. Então, nessa aqui, essa hipótese aqui, desculpa, nessa hipótese aqui, as duas acontecem paralelas. É colocação e patar juntos, essa aqui é colocação e voo juntos, né? E, e aqui não aconteceu, né? Ups. Então, três alternativas. A colocação, voo veio antes da colocação, a colocação veio antes do voo. E elas aconteceram em paralelo. Então, acho que no Yanquirópolis seriam os dois paralelos e o voo antes da colocação seria os inolopoides, né? E os pteropodídeos desenvolvem voo sem a colocação, tá bom? Mas esse par de fósseis, né, Onychopteris fineri, eles têm asas que mostram que o animal era capaz de planar e voar. Mas os seus ossos do ouvido não são adaptados para a colocação. Então, claramente, o voo veio antes da colocação, então ele foi independentemente evoluído em rhinolofoide, né? Então, é bem possível que isso aqui está errado, né? No sentido de que isso deu origem a isso. E aí a colocação se desenvolveu aqui e aqui, tá bom? Não, esse artigo é mais recente, então seria interessante vocês verem só. Mas esse aqui é o principal. Para mim, isso aí foi bem convincente, né? Acho que é a minha opinião até hoje. Mas é isso. Eu voltei no assunto porque eu acho que não ficou claro daquela vez, né? Vamos ver se. Não, deixa eu ir para cá e terminar a gravação, né? É, interromper a gravação.
Até mais aí para vocês, né? Então, e até agora, daqui a pouquinho, né? Que a gente vai se encontrar na aula, né? Então, pega a gravação.